Bom, gente, vamos começar aqui. Hoje a gente vai ver, o processador vai ficar um pouquinho mais complicado, porque ele vai executar mais de uma instrução por vez. Então vamos pegar de onde essa ideia foi inspirada, que a gente vai ver hoje o conceito do pipeline. Então, se eu quiser construir um carro numa linha de montagem, então primeiro eu monto o chassi do carro, depois no segundo passo, por exemplo, eu coloco as rodas do meu carrinho lá. No terceiro passo, eu venho meu carrinho e coloco o motor. No quarto passo, eu ponho a lataria lá no meu carro, né? E no quinto passo, eu pinto lá o carro. Então eu vou demorar, desde que o carro entrou na linha de montagem até ele sair, vai demorar, por exemplo, 1 hora em cada etapa. Eu demoro 5 horas para construir o carro. Só que, igual a gente vai fazer com as instruções na linha de montagem, você tem um pipeline, que é o paralelismo temporal. Você vai estar sobrepondo a montagem dos carros. O carro vai demorar 5 horas, mas a cada hora você vai ter um novo carro. Porque quando eu comecei a montar o primeiro carro, aí eu já estou pondo o chassi do primeiro carro, mas eu já estou pondo, ao mesmo tempo que eu fiz o chassi do primeiro carro, eu já pus as rodinhas do segundo carro, do primeiro carro que entrou, né? Na hora que tiver o terceiro carro, eu já vou estar pondo a rodinha no segundo carro, eu vou estar colocando o motor, né, no carro e colocando o outro. Eu que não tenho 3 mãos aqui, né, porque tudo tem que ser desenhado ao mesmo tempo, né? Então, na verdade, é como se eu tivesse, né, é feito ao mesmo tempo, porque eles aqui estão colocando a rodinha, né? Não ficou muito bom a minha mão dessa aqui não, e o outro ao mesmo tempo, né? Só para dar ideia, é tudo junto, né? E nisso eu já estou colocando o motor do terceiro, do segundo carro, né? E já coloquei a lataria, né, do outro carro. E finalmente, quando eu chego na última etapa, eu já estou pintando esse carro. Ao mesmo tempo que eu estou pintando esse, eu estou pondo a lataria desse daqui, né? Ao mesmo tempo que esse daqui eu estou, deixa eu arrumar a rodinha dele aqui, estou colocando o motor, né? Esse que está aqui já está colocando a rodinha e depois já tem um novo carro. Então o que acontece? Se eu demoro 5 horas para fazer esse processo, mas só que é o que a gente chama da latência, que é o tempo que demora. Mas eu vou ter uma vazão de um carro por hora. Então o carro, né, a cada hora eu tenho um novo carro sendo produzido. Então eu consigo, sem aumentar minhas tarefas, um pouquinho só de coisas a mais que eu vou ter que fazer, já que eu já coloquei o chassi, a máquina de colocar o chassi está liberada, então eu já posso passar para colocar a roda, um novo carro pode entrar. Então o carro demora 5 horas, mas a cada hora eu tenho um carro. Como que se mapeia isso no problema de instruções? Aí é a folhinha que eu distribuí para vocês, é mais ou menos o mesmo desenho, né, que a gente tem, só que a diferença é que agora ele vai estar, né, vou colocar aqui, né, o desenho vai estar passando por várias etapas. Estou em aula. Aqui comigo eu vou levar. Aí, desculpa, gente. Aqui, ó, primeira coisa é buscar a instrução. Essa etapa a gente chama de, em inglês, a gente chama de fetch, que é a busca da instrução. A instrução buscou, ela vem para a segunda etapa, que ela vai ler os registros, e não está mostrado aqui, e ela vai decodificar. A gente chama de decode. Aí na terceira etapa, ela vai executar, que ela vai calcular alguma coisa. Na quarta etapa, ela pode ler da memória ou escrever na
memória. E na quinta etapa ela vai escrever o registrador de resultado, né? Então essa aqui é chamada de fetch, decode, exec, essa aqui de memória, e essa aqui chama write back, que é escrever de volta. Então seria os 5 etapas, igual eu fiz o desenho do carro, eu passo por 5 fases. Se cada fase dessa demora, por exemplo, 10 nanosegundos, eu vou demorar 50 nanosegundos para executar a minha primeira instrução, mas depois a cada 10 nanosegundos eu tenho uma instrução pronta. Então esse aqui é o segredo, né, da pipeline, que a gente vai estudar agora, né? Ou seja, você consegue sobrepor no tempo as instruções, né? Então, simplificar aqui, essa aqui seria o nosso fetch, o nosso decode, o nosso exec, memória e escreve de volta, né? É tecnologia aqui. Os caras assustados, até sai lá, volta. Eu tinha feito uma vez um cortado em tirinhas aqui, mas depois deu certo. Isso aqui funciona melhor. Aí aqui tem os estágios das instruções. Então, uma instrução, igual a gente vai ver aí, ela vai ir percorrendo a pipeline e vai passando aqui e executando as várias etapas. Aí o que vai acontecer é que quando a gente tem uma instrução, na hora que aí que eu vou movimentar junto, né? Se eu tiver 2 instruções executando, elas vão sempre assim, elas saem da barreira, vão até a barreira. Ou elas saem da barreira, vão até a barreira. Saem da barreira, vão até a barreira. Então elas vão estar executando junto. Só que vai ficar mais complicado, porque a gente vai ter 5 ao mesmo tempo, né? Então vai entrar essa, né? Quando, por exemplo, essa estiver aqui, essa daqui, né? Aí elas vão andando junto aqui, as 3 ao mesmo tempo. Só que a que está na frente que manda, né? Então a gente sabe quem está na frente. A gente tem tipo um porteiro aqui, que é o decoder, que vai ter um papel bem importante. Quando passou no decoder, eu sei quem está na frente, porque talvez as instruções elas vão gerar resultados para as outras. Aí que é mais complicado de gerenciar, pode ter desvio, né? Igual tem um back, que é o mais difícil. Pode ter instrução de memória, que depende daqui. Então a gente vai ver como isso aí vai se comportar. Aí vai auxiliar a gente alguns simuladores, né? Aí eu coloquei aqui nesse slide aí, tem alguns simuladores que a gente vai estar usando. Então esse desenho aí até ajuda. Primeiro a gente tem que fazer na caneta mesmo, mas esses simuladores eles mostram passo a passo, né? E a gente vai estudar várias versões. A versão mais simples, ela tem algumas dependências de dados, que a gente chama de hazard, de problemas que ela não resolve. Aí depois tem uma segunda versão, igual essa daqui, né? Se essa instrução aqui, ela está gerando o valor de T5, né, que ela está calculando. Essa aqui está usando T1, T2, não tem problema. Agora, se ela aqui estiver gerando o valor de T2 e o T2 vai ser usado aqui, aí tem problema. Eu não posso executar uma depois da outra, eu tenho que resolver esse problema. Aí a gente vai aprender a pôr essa caixinha aqui embaixo, aqui, ó, que vai resolver esse problema, que a gente chama de encaminhamento, em inglês forward, que é passar para frente. É como se naquelas corridas de bastão, você passa o bastão para trás. Você calculou, você só vai gravar lá no último, porque para gravar eu só gravo aqui, mas eu já repasso para trás. Dá a impressão que é para frente, né, forward, mas na verdade é para trás. É para frente no sentido que a instrução verde está na frente da laranja, mas no código é o contrário, né? A instrução laranja, né, que está na frente da... Primeiro veio a verde, depois veio a laranja, né? É o contrário que acontece. É bom um pouco no slide. Agora, se tiver o load, aí já é mais complicado, porque o load já está só na quarta etapa. Aí para resolver o load, a gente vai aprender uma outra caixinha que resolve o load. Então a gente coloca uma caixinha aqui, coloca uma caixinha lá e resolve. Aí o load vai dar o que a gente chama de bolha, que aí usa o nome do pipeline, que pipeline é muito usado nos Estados Unidos para cano de petróleo, né, para transmitir o petróleo, né? E se você fecha um cano d'água, né, a vazão do cano d'água que é importante, mas a latência, né, até sair da caixa d'água, chegar na torneira vai demorar. Quanto mais comprido for o cano, mais vai demorar para encher. E se você ficar fechando e abrindo, vai encher de ar, aí vai dar as falhas, né, que é o caso da instrução. Mas às vezes eu tenho que
parar uma instrução e deixar outra aí, para dar tempo das duas se comunicarem com a distância que precisa. Nesse caso aí tem que ter a distância de um estágio. Então a gente vai aprender a fazer isso aí também. E tem uma versão nesse DR-MIPS aí que tem divisão, multiplicação, mas não faz não. E outro simulador que a gente vai usar, além do DR-MIPS, é o VisiMIPS. O VisiMIPS é mais simples, eu acho que vai funcionar melhor aqui na tela. Só que ele já trata tudo. Enquanto que o DR-MIPS eu tenho a opção de fazer ele sem nada, com forward e com load. Eu consigo ver as 3 versões que estão no livro. E depois tem o desvio, né? Então esse aqui já resolve, né? Então ele consegue resolver tudo. E o único problema é o BQ, que vai ser o outro vilão, que é o que a gente vai estudar essa e a outra semana. O BQ ele vai desviar, e o problema é que ele é resolvido só no 4º passo. Quando ele não desvia, aí quem estiver atrás dele, né, está na linha 20 aqui. Aí quem está na 24, 28 continua o fluxo. Então quando ele não desvia, não tem problema nenhum. Agora quando ele desvia, que nesse caso ele desviaria para 40, aí eu tenho que anular as instruções, é como se a gente inserisse 3 bolhas. Aí vai ser mais complicado. E depois a gente vai ver como pega esse BQ e coloca ele no 2º passo, que aí não resolve. Então isso aí que eu falei rápido aí, para você que vai estudar em 2 semanas. Hoje a gente vai começar bem pequenininho, só com sem resolver nada. Se tiver problema, eu vou ter que programar para não ter problema. Outra ferramenta que eu coloquei aí, que permite a visualização, que está no verso da folha aí, né? Que a gente permite a visualização com estágio. Para que serve essa visualização aí? Porque ao invés de ver ali no DataPath, né? Eu posso pegar meu programa, né, e executar aqui por estágio. Então, no primeiro tempo de clock, ele está buscando a primeira instrução, né? Aí no tempo 2, ele já está buscando a segunda e ele está decodificando a primeira, né? No tempo 3, né, ele já vai buscar a terceira, vai decodificar essa e já começa a executar essa instrução. Então eu consigo ter, né, várias coisas aqui ao mesmo tempo. Depois essa aqui vai passar pela memória e ela termina. Essa aqui executa, memória e termina. Decodifica, executa, memória e termina. Então é sempre esses 5 estágios: fetch, decode, exec, memória e termina. Então você vê que uma terminou no 5, outra terminou no 6, outra terminou no 7. Então a cada ciclo eu tenho uma nova instrução pronta. Essa que é a vantagem do pipeline, né? E aqui eu tenho que prestar atenção. A primeira instrução não precisa prestar atenção em nada, ó. Ela busca, decodifica, executa, passa pela memória e grava. Então no ciclo 5 eu já tenho um novo valor para T1. Essa instrução aqui ela vai depender de T3 e T5, então ela não depende de T1. Então não tem problema, ela pode executar. Não tem problema, ela vai buscar, decodificar, executar, memória e grava de volta, porque ela não depende da instrução anterior. Já o OR, que vem depois, né, ele vai buscar no tempo 3, decodificar, executar, passar pela memória e gravar. E ela também não depende de ninguém, porque esse aqui gera T4 e ela usa T2 e T5. Então nesse caso é ideal, eu não tenho problema nenhum. Agora, vamos supor aqui que T1 tem 1, né? T1 igual a 1, T2 igual a 2, né? Vamos supor que todo mundo tem esses valores. Aí o que vai acontecer aqui? Aqui eu busco, decodifico, executo, memória e gravo. Nesse momento aqui, o meu T1 vai ser igual a 5. Mas só no tempo 5 que ele vai receber o valor 5. Porque só no tempo 5 que ele termina a instrução e grava. Eu termino de montar meu carrinho aí, que seria a minha instrução. Agora, aqui eu já preciso do valor de T1. E o quanto que eu vou precisar desse valor? Eu vou precisar desse valor aqui, ó, no decode, que eu estou lendo T1 e T2. Porque no decoder, a instrução está aqui, né? A instrução de add está aqui no decoder, né?
sub aqui. Sub que depende de vou pegar aqui. Vai grudar aqui. Tem ele que não fabrica ele. Então, ali era um sub, né? Vou colar aqui. T1, T5, T4, T1, T5. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que eu tenho a minha instrução aqui, né? Elas estavam andando aqui, bonitinho lá. O roxo não serviu, não ficou bom. Aí aqui, tudo bem. Aí aqui ele já está calculando no valor de T1, mas aqui ele está lendo o valor de T1. Então, essa aqui está no exec e essa aqui está no decode. Então, quando ela precisar do valor de T1, aqui ela está pegando o valor 1. Aqui está calculando 2 mais 3, mas não está pronto, né? Aqui tem o valor 5, mas o valor está aqui. Enquanto que aqui ó, o T1 tem o valor 1. Então, o T1 aqui vai pegar o valor 1 e o T5 o valor 5. E deveria ser 5 mais 5, não 1 mais 5. Então, vai dar errado por causa desse problema, né? Aí aqui vai fazer a conta errada, por causa do problema do T1. E ainda vai ter o problema do OR que vem depois. Que o OR que vem depois, ele precisa do T4. E o T4 ainda está sendo calculado. Então, só quando ele for para cá, esse aqui vai para cá, esse ali vai para lá, né? Aí já... Aqui eu já tenho o valor do T1, que tem o valor 5, né? Que está sendo calculado aqui, está passando por esse fio. Então, a gente vai ter que aprender onde passa cada informação. Aqui ele está calculando 1 mais 5, que dá 6, que está errado. Porque deveria ser 5 aqui, né? Deveria ser esse valor aqui, ele calculou errado. E ainda por cima ele está lendo o T4 e o T5, ele está lendo 4 e 5 aqui, que é o valor de T4 e T5. E deveria estar lendo 10 para o T4, né? Então está tudo errado aqui, porque ele tentou passar na frente as coisas. E a gente vai tentar resolver esse problema. Então, o jeito de resolver esse problema é fazendo essa versão aqui de baixo. Que aí eu busco, decodifico, executo, memória e gravo. Então aqui, né, nesse momento que eu gravei, aqui, o T1 aqui agora vale 5. Aí agora eu preciso do T1 aqui, então aqui eu vou ter que fazer NOP. NOP é No Operation, ou seja, não vou fazer nada. Então aqui vai entrar um NOP, que não vai fazer nada até aqui. Aqui vai entrar outro NOP, que não vai fazer nada até aqui. E esse sub aqui vai entrar aqui. Então quando ele fizer o decoder, ele já vai estar alinhado aqui, ele já vai poder pegar o valor correto de T5. Por quê? Porque eu coloquei duas instruções para não fazer nada no meio. Aí é o único jeito. Se eu não consigo resolver por hardware, que a gente vai aprender a resolver, eu posso resolver por software, que é esperando para a instrução tá ok. Então nesse caso aqui, o que eu estou fazendo aqui é deixando o meu ADD andar até aqui e o outro vai ficar aqui, e no meio eu vou ter dois NOP aqui no meio, e aí eu resolvo o problema, porque eu vou ter dois NOP ali, e aí resolve o problema de não ter esse. É o único jeito que eu tenho para resolver. Depois eu vou aprender a resolver por hardware. Então aqui eu fiz isso, aí eu vou estar fazendo literalmente isso aqui. Aí depois eu continuo. O T4 vai demorar o exec, o memória, aqui o T4 vai ter o valor correto, que vai ser 10, que é 5 mais 5. Que o T1 vai valer 5, 5 mais 5 vai dar 10. E aqui é a mesma coisa, eu vou ter que colocar dois NOP aqui, que vai executar daqui até cá, né? Desse até esse. E só aqui que ele vai poder buscar, decodificar. Aí aqui ele pega o valor certo
de T4, né? E aí executa, correto, memória e grava. Aí eu vou ter o valor 15 em T7. Então, eu preciso fazer essa modificação no meu código para ele funcionar corretamente. Antigamente não tinha esse problema porque eu executava uma instrução por vez. Agora eu estou executando elas em paralelo, aí eu tenho que tomar esses cuidados. Depois a gente vai ver que dá para melhorar o processador. Ele vai ficar mais complicado um pouquinho, mas ele resolve esse problema aí, né? A gente vai tentar ver agora. Vamos ver outros exemplos para a gente reforçar esse conceito. Então, esse simulador aqui dá para visualizar isso até. Você escolhe aqui a operação, aí você escolhe quem que é, só que aqui é com F e tal. Esse aqui é até mais avançado, que você pode pôr tempos diferentes. A subtração, multiplicação, vai aprender mais em OC2. Mas se você colocar tudo um, fica igual o que a gente está aprendendo agora. Aí você coloca aqui registradores e aí quando tem problema ele para, tá vendo? Ele coloca aqui, ele parou e resolve, aí você pode observar aí, né? Então dá até para corrigir exercício, aí aqui um exemplo de problema. Então o que a gente vai fazer é vários códigos. Então esse problema a gente chama de rasa, que pode ser um problema de dados, ou de controle, ou de memória. Então a gente vai fazer uma sequência, alguns aqui já estão prontos no slides, outros a gente vai fazer à medida que vai dando as aulas. Então vamos ver o primeiro exemplo. Esse exemplo eu fiz um exemplo que pode funcionar no simulador. Aí eu fiz um exemplo só com AD para não depender de ficar inicializando memória, senão eu tenho que inicializar a memória do simulador. Aí eu coloquei um valor 5 para T2, 7 para T3, 2 para T4 e 3 para T5. Aí depois eu comecei a resolver. Esse aqui está à distância de pelo menos duas instruções, então não tem problema. Porque aqui eu alterei T2, T3, T4, T5. E aqui que eu vou alterar de novo o T2, aí eu preciso de T2 e T3. Mas eles estão a uma distância de pelo menos duas instruções, então não vai dar problema. Então se eu fizer aqui, ó, aqui eu estou calculando o valor do T2, que agora vai passar a T5. Né? Nesse passo eu estou calculando o valor do T3, mas eu não gravei, só estou calculando, né? Que é importante, quando eu falo calculando, é porque você está na ALU aqui, calculando. Aí depois você grava só quando você vai para o último. Mas aqui você calcula, aqui você lê o valor, aqui você calcula e aqui você grava no registrador, aqui você grava na memória. São os três passos aí. Aí aqui eu tenho o valor, aí eu só vou gravar o T2 ó, no tempo 5, que ele tem que passar em todos os estágios. Então só quando o T2 chegar aqui que ele grava. Então ele tem que 1, 2, 3, 4, 5, só aqui que ele grava. Aí gravou, eu já estou calculando aqui o T4. Aí aqui no tempo 6 eu estou gravando o T3, e aí finalmente eu estou lendo aqui o T2 e o T3, só que o T2 já foi gravado no tempo 5 e o T3 está sendo gravado naquele momento, então eu não posso ler. Então não tem problema nesse código, eu posso ler tanto o T1 quanto o T2 aí, né? Eu consigo ler esses valores sem problema, né? Aí a gente pode pegar e executar esse código no simulador. Fechou a janela aqui. Então esse simulador, que chama DR-MIPS, é igual o livro, ele tem vários processadores. Então você tem várias implementações do processador. Aí você, não sei se esse aqui foi o que eu programei, aqui está com algoritmo de multiplicação que não vai funcionar, que é o que a gente vai fazer na aula prática. Ele vai ter que modificar ele para ele poder funcionar, né? Então eu posso fazer um novo código igual esse daí, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar lá da apresentação.
Aqui eu só vou ter que tirar a linha que eu tinha que colocar. Então esse código aqui, vão executar ele primeiro. Aqui a gente pode escolher a CPU. Vão executar na Uniciclo lá, que é igual a gente já conhece, né? Que ela não tem problema nenhum. Ela é igual caiu na prova, aí ela executa tudo de uma vez, uma instrução por vez. Então eu tenho o meu código, igual o MIPS lá, eu mando assemblar ele e depois eu vou executar. Aí ele vai executar uma por vez. Então primeiro ele vai mexer no T2. T2 vai ser o valor 5. Estou cortando aí. T2 recebe o valor 5. Aí depois ele vai mexer no T3. T3 vai receber o valor 7. Depois T4 vai receber o valor 2, T5 recebe o valor 3. E depois ele vai somar. 5 mais 7 dá 12. E vai gravar isso em T2. Então gravou lá, 5 mais 7 deu 12. Depois ele fez 11 mais... Não, 7 mais 2 dá 9. Vai gravar em T3, né? E... para terminar, aí depois ele soma T4 mais T4, né? T4 tem o valor 2. Então 2 mais 2 vai dar 4. Vai gravar nele mesmo. E finalmente ele faz T2 mais T5. Então T5 tem 3, T2 tem 12, vai dar 15. Né? Então o resultado, deixa eu só colar aqui, né? Vai ter que ser para minha execução aí, né? A gente tem T2 igual a 12, né? T3 igual a 9, T4 igual a 4 e T5 igual a 15. Aí eu posso trocar aqui o processador para ver se funciona. Então esse processador aí é No Hazard Detection, que é o processador mais simples. Então ele aí tenta ser bem parecido aí com o que está aí, né? Chama Magnus. Deixa eu tentar rodar aqui. Então, vou colocar aqui embaixo, né? Então o processador lá, ele tem o PC, né? Aí ele busca a instrução, vai para o banco de registradores e ele mostra lá, tá vendo, em amarelinho, os valores bonitinho, né, de que está acontecendo. Então na primeira instrução, ó, importante notar aqui que o PC ele tem 0 e vai para 4, ou seja, vai para a próxima linha. Aí eu peguei meu código aqui, né? Mando assemblar ele e depois eu posso vir aqui no DataPath e executar passo a passo. Aí o legal é que ele põe aqui em cima, ó, qual a instrução está sendo executada. Então o em verde lá, o ADDI do T2 está no decoder e o azul, que é o T3, está na busca. A gente pode ver aqui que ele está na linha 4, o PC igual a 4, aí ele vai executar, aí você vendo que ele está lendo lá o valor do registrador 0 e o outro valor também tem 0, né? E o que conta aqui é o imediato, né? O imediato nesse caso é 5. Aí no próximo passo, o imediato vai entrar aqui na LU, ó, com valor 5. Aqui é um que ele está pondo na tela, ela tem valor 5 na entrada de baixo da LU. E aí a gente já tem ela no terceiro estágio, que é esse aqui, não está muito alinhado, né? E aí eu posso dar mais um passo e mais outro. Aí a primeira instrução finalmente está escrevendo o resultado. Então ela está escrevendo o resultado da operação, que é 5 aqui. Está recebendo o valor 5 que ela está escrevendo, né? Finalmente o T2, né? E se você olhar aqui, ó, tá zerado ainda o banco de registradores, ó. Não escreveu nada em T2. Só na hora que ela terminar, que é mais um passo, aí agora finalmente T2 agora tem o valor 5.
Aí agora ela vai terminar a T3. Então demorou 5 clocks para terminar, mas depois a cada clock ela termina uma instrução. Então T3 agora tem o valor 7, ó, funcionou, né? Tem o valor 7, não tem problema. Depois T4 tem o valor 2, lá, ó, não tem problema. Deu mais um clock. T5 tem o valor 3, aí dei mais um clock, né? Aí eu posso terminar aqui a execução, pronto, acabei, né? Aí aqui, só que ele não atualizou, não. Deixa eu voltar aqui. E aqui também permite voltar, e você vai executando passo a passo. Você pode ir para frente e para trás, né? Então vamos terminar aqui. Ele não fez corretamente aqui os forward, não, porque ele não conseguiu ler e escrever ao mesmo tempo nesse processador. Porque aqui, ó, observa lá, ó, quando eu vou executar aqui o valor de T2, ele está com valor, não, se bem que está com valor 5 aqui, né? T2 já está valendo 5, a resposta é 5. Mas só que T3 está com 0. O que ele não conseguiu é gravar o T3 e ele vai precisar de uma distância 3. Então, para esse código funcionar, ó, você viu que quando acabou, ele ficou com os números tudo errado, ó, 5, 7, 4 e 8. Seria 12, 9, 4 e 15. Porque esse código aqui precisa de distância 3. Aí eu posso consertar isso como? Eu coloco aqui um NOP. Aí vai dar tempo dessa instrução aqui executar e aqui na hora que ele for executar isso aqui, ele vai executar ela corretamente, porque aqui na implementação dele precisou de distância 3. Aí eu vou assemblar, aí agora eu vou vir aqui e vou mandar executar de novo. Aí agora, ó, se for olhar o resultado, ó, 12 deu certo o primeiro, né? 9 deu certo, mas ficou 4 e 8. Por que deu 4 está certo e 8 está errado? Então não deu tempo de executar a outra, porque essa aqui deu certo, porque quem grava T2 está aqui, então a distância 3, tudo bem. T3 também, então a distância 3. T4 foi gravado aqui, então tem 1, 2, 3, também dá. Agora T5 depende de T2 que está aqui na linha 6. Ó. Então ele tem uma distância só 2 nessa simulação aqui. No processador do livro basta a distância 2, mas no simulador aqui ele implementou com distância 3. Então, para esse código funcionar corretamente, eu sou obrigado a pôr um NOP aqui. Então, se eu colocar um NOP aqui, aí está todo mundo correto. Aí, aí vai executar, ó, e vai dar os resultados 12, 9, 4 e 15, que é igual eu anotei aqui, 12, 9, 4 e 15, que quando a gente executou sem o pipeline. Então, tem que tomar esses cuidados quando vai executar o código. Então, o que seria um código sem hazard? Seria esse aqui, que não tem problema de dependência. Agora, um código com hazard, a gente poderia... Vamos copiar esse slide aqui, que está mais fácil, né? Então, o que seria um código com hazard de distância 1? Seria, por exemplo, se eu tivesse esse aqui, né, eu posso fazer um bem simplesinho aqui, né? Só que agora eu vou ter que dar um enter aqui para subir lá para cima. Então eu posso pegar aqui, ó, gravar em T5 o mesmo valor de T2. Então esse daqui, né, é um código, né, com hazard de distância 1. Como que você resolve isso? Só tem um jeito, né?
Então esse aqui tem distância 1 porque o ADD está lá, né? Ele já foi calculado aqui, mas ele só vai gravar aqui. E como ele grava aqui, na hora que eu leio aqui eu vou estar lendo o valor velho de T2, que eu vou estar lendo o valor 0, que T2 não foi inicializado. Aí vai dar erro, né? Eu, para resolver essa situação, né, o único jeito seria eu reescrever esse código. Vou apagar aqui, né? Reescrever esse código e aí aqui eu teria que colocar um NOP. Aí na linha 8 eu teria que colocar outro NOP. Para na linha 12 eu colocar o ADD. Aí nesse caso, né, quando eu faço aqui essa instrução, ela executa, essa aqui executa depois, essa aqui executa e essa executa. Aí o que acontece quando essa instrução está executando, para gravar o valor de T2, essa aqui vai estar lendo o valor correto de T2, porque elas estão na distância 2. Então aí eu posso estar fazendo isso sem problema nenhum, só que eu tenho que corrigir meu código, senão não funciona. E como que seria esse mesmo problema com distância 2? Com distância 2 seria se eu tivesse, por exemplo, essa instrução aqui e aqui não dependesse de T2, por exemplo, né? Poderia ser nesse mesmo exemplo aqui. Aí aqui eu pegaria T3. Aí o que acontece aqui? Então aqui, essa instrução ia executar sem problema. Mas aqui, quando eu fosse executar a instrução que precisa do valor de T2, mas o valor de T2 só vai estar pronto aqui, ó. O valor de T2 só está pronto nesse tempo, que é o último, né? E aí eu já estou aqui, né? Eu busquei, decodifiquei e eu estou executando. Aí aqui eu estou pegando o valor, né, errado de T2, então não vai dar certo, né? Aí não vai dar certo aqui. Aí eu vou fazer a alteração. Nesse caso não preciso de 2 NOPs, né? Porque já tem uma instrução no meio aqui, né, que grava T3. Então, essa instrução já resolve o meu problema, né? Posso gravar, por exemplo, 7 em T3 e tal, só para te fazer um exemplo. Então aqui não tem problema. Alguma dúvida aí, gente? Então vocês têm que entender que quando as instruções estão com distância, né, igual essa daqui, né? Essa aqui vai gravar o valor de T1. Esse valor é calculado nesse momento aqui. Então, quando a instrução está aqui, é como se eu não soubesse nada dela. Eu só sei a linha dela, que é a instrução que está no PC igual a 0. Eu só sei qual que é a instrução. A busca, né? Essa aqui é a busca. O decoder que vai fazer isso aqui para mim. Então, eu vou saber o que é. Aí, como eu sei quem é, o que acontece aqui? Nesse exemplo, vamos supor que T2 tem o valor 2. T2 tem o valor 2 e aqui tem o valor 3. Então nesse momento eu estou sabendo. Mas aqui que é importante, que eu não mostrei para vocês, é esse fiozinho que vem aqui por baixo, que vai ser nesse caso aqui o T1.
Então esse fiozinho aqui que vai dizer onde eu vou gravar, mas eu só vou usar, ele vai lá até lá na frente e volta. Eu só vou usar ele, né? Então essa aqui está no decoder. Quando ela está no decoder, eu posso ter meu sub que depende de T1, que está aqui, ó. Então meu sub está aqui, mas eu não sei nada dele ainda, que eu nem sei que ele é um sub. Eu sei só que ele é a instrução que está na linha 4. Aí no próximo clock, foi para cá. Aí o 2 veio para cá, né? O 3 passou por aqui. Eu já vou ter a soma aqui que é 5. E vou estar onde que eu vou gravar? No T1. Está propagando por aqui. Aí ó, ela sumiu do decoder aqui e foi para o exec. Nesse momento o meu sub veio para o decoder. Aí ele vai ler o valor de T1, que é 1, e vai ler o valor de T5, que é 5, e vai gravar em T4. Só que está lendo o valor antigo de T1, né? O valor que não foi atualizado. Aí vai fazer errado, porque quando esse for para cá, o que vai acontecer quando esse for para cá? O 5 foi para lá, o T1 foi para cá. Então agora o AD está lá na memória. O sub veio para cá, aí ele veio para somar 1 mais 5, subtrair, né? 1 menos 5 dá menos 4. Era para dar 0, né? E ele vai gravar isso em T4. Então, se eu executar dessa maneira, vai dar errado, porque ele está pegando o valor antigo, não o valor novo. Agora, se em vez de fazer isso, eu tivesse colocado os dois NOP, que é o que a gente fez, ó, colocar os dois NOP, aí o gravar no T1 está na distância 2 do leito, né? Então, quando eu for gravar, que é o próximo passo, ó, aí o 5 vem aqui, ó, o T1 está aqui. Isso aqui que é importante de ver, porque ele não é muito claro, não. Ele tá, é uma instrução que está no último passo e está interagindo com aqui, ó. Então ela volta aqui, fala que ela vai escrever no 1 e que o valor que ela vai pôr no 1 é 5. O NOP já está aqui. Aí nesse momento ele está aqui, ó. Aí ele vai pedir o valor do 1 e do 5. Só que o valor do 1, ó, está sendo atualizado. Então vai vir esse valor novo, 5. Ó. Esse valor novo vem para cá, 5. O do 5 aqui é 5. Né? Então agora vai ter o valor correto, 5 e 5, e não o valor 1, que era o valor errado que tinha da outra vez. Então se ela tiver a distância 2, ela executa. Então, na aula de quinta-feira, a gente vai ver o processador que tem esse problema. Então, para funcionar corretamente, vocês vão ter que alterar o código para garantir que o código funcione. E depois a gente vai aprender, na aula de tarde, a alterar o processador para funcionar. Então, esse é um problema que tem. E esse problema pode ser pior até, porque eu posso chegar aqui e ter o hardware com distância 1 e 2. Vamos fazer um exemplo que tem os dois problemas. Então aqui, se eu somasse aqui T3, então essa daqui depende tanto de... aqui eu gravo T1, aqui eu gravo T3, aqui eu preciso tanto de T3 quanto de T2. Então, quando eu li os dois valores, nenhum dos dois estava pronto. Eu li no ciclo 4 e o valor de T2 fica pronto só no 5 e o valor de T3 só fica pronto no 6. Então eu li antes dos valores serem atualizados. Eu peguei o valor velho, não peguei o valor novo. Então, como que eu altero o código aqui para poder resolver esse problema? Então, para resolver esse problema, eu vou precisar, né, de dois NOP aqui, né? E esse aqui então teria que estar na 16. Né?
Então eu vou fazer busca, decodifica. Esse aqui não é assim, né? E só agora aqui que eu vou conseguir, né? Busca, decodifica, deu aqui que vai funcionar, porque precisava desse vermelhinho gravar aqui, né? Precisava do teu valor de T2, que é esse daqui, né? T2 atualizado, e eu preciso também do valor de T3 atualizado aqui. E aí só acontece no ciclo 5 e 6. Então só no ciclo 6 que eu vou poder ler o meu valor aqui de T2 e T3. Aí executa, memória e grava de volta. Então, ou seja, ao invés de terminar aqui, eu sou obrigado a colocar 2 NOPs aqui para poder garantir o correto funcionamento. Então, esse aqui vai dar errado, essa primeira versão aqui. Essa versão aqui dá errado, essa segunda versão dá certo. E eu consigo executar tudo no prazo correto. Agora tem jeito de resolver isso em hardware, né? No caso desse processador aqui, posso pegar esse mesmo código aí, né? A gente estava fazendo ADD, né? T5, T2 e T3. Então, se eu fizer esse código aqui, vai dar errado, porque vai pegar o valor 0 e 0 em vez de ser o valor 5 e 7, que daria 12, né? Então, meu processador não tem a solução, aí eu mando assemblar. Na hora que eu mando executar, meu T2 vale 5, meu T3 vale meu T2 vale 5, meu T3 vale e meu T5 vale 0, porque ele pegou os valores iniciais, que é tudo 0. Não ficou com a resposta 12. E a resposta correta, né, era o T5 aqui, né, valer 12. Eu tinha que pegar os 5 mais 7, né, e tinha que dar 12. Então, o jeito de eu resolver isso aqui é por software. Nesse processador eu preciso colocar 3 NOPs. Aí agora eu dou assembly. Aí na hora que eu executo, aí agora deu certo, ó. Vale 12. Porque agora deu tempo de propagar o valor. Agora eu tenho um processador aqui, né, que é o Pipeline, que já resolve isso para mim. Eu tenho que tirar essa lupa aqui. Eu posso ver esse aqui, só o forward. Esse processador tem uma caixinha aqui, ó, que é essa que a gente vai estudar. Essa caixinha aqui, ela resolve esse problema aqui, essa caixinha. Então, nesse código, eu posso pegar esse código original, assemblar e executar. No final lá eu tenho 12, né, do mesmo jeito. E eu posso pegar meu código, tirar os NOP, ó. Então, código com problema, eu vou assemblar ele, vou executar e a resposta deu certo, 12. Por quê? Porque agora eu modifiquei o processador, que a gente vai aprender a fazer na próxima aula de quinta, né? Eu modifiquei o processador e resolvi o problema, né? Então esse é um problema que chama dependência de dados. Existe um outro problema, que é a dependência, né? Esse aqui eu já resolvi, ali. Faltou a dependência de controle. Vou resolver aqui agora. É de memória. Esse daí resolve esse problema. Agora eu não sei como é que é. Vamos ver aqui no simulador como é que é a memória dele.
simulador, gente, foi desenvolvido por um português, chama Bruno. Ele está aqui e você pode ver a memória, ó. Memória tudo zerada. Então eu posso programar a memória aqui antes para testar. Então vamos fazer um código que depende de memória. Se eu tiver aqui um LW, vou carregar em T2 o valor do apontado a 0, apontado pelo registrador 0. Então vai ser a posição 0 de memória. Coloquei em T2, coloquei aqui em T3 o valor 7 e mandei somar. Então qual o valor que tem que dar? Depende, né? Eu posso assemblar aqui, aí eu posso vir aqui na memória e colocar um valor, por exemplo, 8. Se eu posso mudar aqui. Eu tenho que tirar esse negócio dessa lupa que eu liguei aqui. Aqui eu não acho que eu não posso mudar. Ah, não, tem que executar. E aí, não sei se eu posso mudar aqui. Só se eu puder mudar antes, né? Tem um código, memória. Ah, tá. Só clicar 2 vezes. Aí eu coloquei aqui o valor 8. Então minha memória tem o valor 8. Né, meu código já está lá assemblado, aí eu posso ver ele executando. Qual que é o resultado que tem que dar aqui, gente? Eu vou ler 8 mais 7 tem que dar 15, né? Eu vou somar, então está tudo zerado. Aí eu vou, executo, deu certo, ó, deu 15, né? Mas vocês não estão vendo aí, né? Estou cortando. Vamos colocar lá, você acredita em mim, lá deu 15 lá. Agora, se eu trocar essas duas aqui de ordem, vai mudar o programa? Não, né? Ele vai carregar 7 no T3, carregar 8 e somar. Vamos ver se vai alterar o resultado. Então, assemblar, aí agora tem que dar uma conferida na memória, ó, tá vendo? A memória zerou. Vamos colocar o 8 lá de novo. Tá aqui. Agora mandei executar e agora deu 7. Deu 8 no T2, 7 no T3, mas a resposta deu 7. Por que que deu 7? Não resolveu o problema. Porque eu mostrei aqui no início, quando o load está à distância 1 de a instrução que vai gerar o resultado, aqui está gerando T2 e aqui vai precisar consumir o resultado, então a distância 1 não vai dar certo, porque aqui ela está tentando ler o T2, tem o valor velho. Ele nem essa aqui sabe o valor de T2, porque ele não chegou aqui ainda. Ele só vai saber o valor de T2 quando ele estiver no próximo passo. Tá, aí ele foi para cá. Então só vai funcionar se essa aqui ficar parada esperando. Então essa vai ter que esperar. E no meu primeiro exemplo tinha instrução no meio aqui que fazia o efeito da bolha. Então não tinha problema. Senão o hardware vai ter que pôr essa bolha, ou em software eu vou ter que pôr essa bolha, porque aí com essa distância aqui vai funcionar. Aí tem essa caixinha aqui que coloca a bolha em hardware. Então tem dois jeitos de resolver. Um jeito é eu pegar o código aqui e colocar a bolha, ó. Coloquei a bolha, aí eu compilo, aí eu vou lá na memória para fazer o exemplo funcionar, coloco 8. Aí agora eu ponho lá, tá, as caixinhas lá, né? Executo, aí agora funcionou, deu 15, porque eu forcei de colocar a bolha. Agora nesse código não precisa colocar a bolha, porque eu posso pegar esse daqui, né, e colocar lá,
Então o que eu fiz aqui é, se o compilador for esperto, ele arruma alguma coisa que ele pode pôr ali no meio para dar tempo de esperar. Então hoje não, já tem bastante tempo que depende muito do compilador. Então o compilador consegue trocar as instruções em baixo nível sem você saber, mas continuando fazendo o que você pediu, né? E aí o processador não precisa inserir NOP ali, o compilador não precisa inserir NOP, e o processador pode ser até mais fácil, mais simples, né? Aí a outra solução é complicar o seu processador para ele funcionar de qualquer jeito, que é essa caixinha. Então eu posso agora voltar com esse código que não funcionava, e agora eu vou trocar de processador. Eu vou colocar um processador mais complicado, que é o processador que eu chamo de pipeline. Fiz errado. Então esse processador tem essa caixinha aqui a mais, ó, que resolve esse problema. Aí vamos ver ele funcionando. Aí aqui eu vou assemblar aquele código. Eu vou colocar o valor 8 aqui na memória. Vamos colocar aqui. E agora vamos observar aqui as instruções. O primeiro vai ao ADD. Então ele buscou. E atrás dele tem um load, ó, gente. Aí o ADD andou para frente, ó. Aí, nesse momento o load está aqui, nesse passo. O ADD que depende do load, ó, que vai usar T2, ainda está no busca, não tem problema. Aqui também não tem problema nenhum ainda por enquanto, porque o load está na exec aqui, está nesse estágio, e o ADD. Nesse momento ele vai detectar o problema, porque ele sabe que tem um amarelinho na frente que vai gravar T2 e é um load. E eu estou aqui nesse estágio aqui. Então, nesse momento é que ele vai perceber que vai ocorrer que ele tem um load para T2 e eu vou usar Então, nesse momento aqui, ele vai perceber que esse aqui está no exec e esse está no decode. Nesse momento, ele percebe o problema. Então, quando ele perceber o problema, ele vai andar com essa e vai travar essa aqui. Ele vai fazer isso. Aí lá na figurinha a gente vai ver isso aqui, né? O load está lá, vai aparecer uma instrução que vai deslocar, né, no simulador. Então aqui, ó, viu? Apareceu o vazio lá, ó. Vou voltar, ó. Aqui eu vou para frente, ó. O amarelo foi para o estágio vermelho, que é daqui, de memória, e o outro ficou preso aqui. Aí eu executo de novo, até acabar. E aí quando eu olho o meu resultado lá, tá certinho, ele agora 15. Então agora funciona e eu não precisei fazer nada do meu código. Só que eu perdi um ciclo. Então como que funcionou esse? Se a gente fosse fazer aqui só para documentar, né? Esse exemplo que a gente acabou de fazer. Duplicar slide. Então o que eu fiz? Eu fiz uma DDI do T3, né? Gravava 7. Depois eu fiz um load. O T2 de 0, registrador 0. Eu tinha o valor 8. E depois eu somei eles. Aí aqui deu problema. E como que eu posso corrigir isso? Se eu não tiver nada para colocar no meio, como que eu posso corrigir isso aí? Esse aqui vai ser busca, decodifica, escreve.
esse aqui busca, decodifica e escreve. Então esse ADD aqui não pode funcionar aqui. Se eu colocar um NOP, aí vai ser busca, decodifica lá. Eu vou precisar ter o decodifica aqui, né? Então vou ter que colocar dois NOPs. Hã? Deixa eu arrumar aqui. Então a DDI tem um load. Não, aqui o load está junto. No exemplo que eu estava fazendo que estava errado, né? O load estava junto. Se o load estiver em cima, funciona com o forward, mas não funciona com... Agora sem nada, que é esse processador que a gente viu aqui, vai dar problema. Aí aqui eu teria que voltar aqui, né? Quando 16. Aí para esse aqui funcionar, eu teria que ter essa distância aqui, de distância 2, a não ser que eu tenha esse recurso adicional que a gente vai estudar depois. E um terceiro problema, né, que, por exemplo, a gente pode pegar aqui ó, nosso código de multiplicador, né, ó. Vamos abrir ele aqui. Então esse código aqui lia o multiplicador. Vamos colocar aqui só para ficar mais bonitinho, né? No zero. No zero. Então eu tenho que colocar meu valor na posição 0 e na 8. Vamos ver se ele assembla isso aqui. Não, esse aqui não tem BNE não, tanto que não reconheceu, né? Eu tinha que ver aqui. Ele pula por fim. Se for igual a 0, ele pula por fim. E aqui eu vou ter que fazer um outro BQ de 0, 0. Então aqui é aquela código de multiplicação. E aqui eu ponho loop. Vamos ver se ele consegue. Vamos colocar o processador normal, sem pipeline e tal. Então esse processador não tem pipeline. Vamos ver se ele compila. Ele compilou. Então ele lê 0 para o T4. Nem precisa, né? Porque aqui já começa com 0. Lê o valor dos números que ele vai multiplicar da posição 8 e 0 da memória. Vai subtraindo. Se o T5, que é o que ele está subtraindo, né? T3, né? Chegar a 0, né? Aqui eu não for menor que 0, eu gravo em T5, né? E aí eu pulo por fim, né? Se ele for igual a 0, né? É isso. Eu estou perguntando se T3, que é positivo, é menor que 0. Não é menor que 0. Só quando for menor que 0, ele vai ser igual. Então por enquanto ele é igual a 0. Não, aí aqui então tem que voltar pro loop, né? Vamos testar aqui. Aí vamos pôr aqui na memória. Vamos pôr aqui o valor 3. Aqui lá eu acho que vou ter que mudar, está errado. O valor 3 e aqui o valor 2. Vai ter que dar 6 a multiplicação. Vamos aqui e vamos executar. Vamos ver o código aqui. Pode ser aqui mesmo. Aí executei a primeira. T2 tem o valor 2, T3, né? Depois tem o valor 3. Aí o SLT já foi para menos 1. Não tá bom. Subtraiu T3 e T2. Porque eu fiz aqui ele está fazendo a divisão contrária. Vou voltar para lá. Eu acho que eu não posso mudar a memória. Tem que colocar aqui a 2.
Aqui está subtraindo. Ah, eu queria fazer a divisão. Ah, peguei o exemplo errado. Deixa eu falar. Aqui é só para mostrar. Então, aqui é divisão. Então vamos pôr. O T3 tem que ter um valor maior. Tá achando que era multiplicação? Então aqui ele vai dividir esse. Então vamos pôr aqui 6. 6 dividido por 2 tem que dar 3. Então vamos lá para o código. Executou o primeiro. Um tem 6. O outro tem 2. Então tá certo. Subtraiu, deu 4. Se o 4 for menor que 0, terminou a divisão. Aí não é, né? Aí ele volta para lá. Ah não, aqui terminou. Isso aqui tem que ser o contrário. Se não for igual, como é que eu vou fazer o não igual aqui com... Eu tinha que ter, em vez do SLT, teria que ser um SGT, né? Aí dá pra fazer. Vamos trocar aqui. Porque eu não tenho... Ah não, se bem que eu tenho BNE, eu acho. Ah não, ele não tem BNE. Tá vendo que ele não colora? Teria que reescrever esse código aqui. Vamos ver se tem o GT. Coloriu muito não, mas vamos ver. Aí o problema é que quando você assembla, você tem que vir aqui na memória de novo. Vou colocar aqui o valor. Aqui é 2. E aqui é 6. Vamos lá. Pra cá. Aí não deu 0, né? Aí ele colocou 1 no T4. 0 igual a 0, voltou pro loop, né? Incrementou, deu 2 a divisão. E aí terminou. E gravou lá na memória o resultado da divisão, que foi 2. Então 6 dividido por 2 deu 2. Funcionou, né? Então, agora, se eu trocar o processador, será que vai funcionar? Vocês acreditam que 6 dividido por 2 errou? Deu 2, né? A gente pode trocar, ó. Se vocês não estão querendo acreditar, ó, a gente pode vir aqui na memória, ó, voltar ao programa. Vocês querem dividir o que aqui? Ó? Vamos colocar aqui, ó, 10. Divisão inteira, 10 dividido por 3. Mas é ruim que 10 dividido por 3 vai dar 3 também, né? Vocês vão achar que está copiando aquele número. 10 dividido por 3, tá vendo? Deu 3. Posso vir aqui, colocar aqui 20 dividido por 3. 20 dividido por 3. Executo. Deu 6. Agora, se eu trocar o processador, pegar aquele processador com pipeline, então, colocar ele aqui. Meu processador, pipeline agora. Aí eu vou na memória, coloco aqui 10, coloco aqui 3, tem que dar 3, né? O código não está compilado, pego o mesmo código, compilo. Memória está lá, o problema de compilar é zero a memória. Então lembrar que depois de compilar vocês vão lá inicializar a memória, senão vai dar errado. Põe 10 aqui e agora eu vou executar. Funcionou, deu 3 também no processador. Agora, se eu trocar o processador para um que não tem aquelas dependências, que é o No Hazard Detect, então ele não vai tratar os loads, não vai tratar os ADDs, né? Aí agora eu compilo, eu vou na memória, coloco aqui 3, coloco aqui 10 e roda. Aí, entrou em loop.
Por quê? Porque o código não estava cheio de problema. Aqui, ó, aqui eu fiz um load, aí não tem problema. Aí aqui eu já fiz um sub que depende dos load, ó. Eu não posso fazer isso, né? A gente não viu que não podia fazer porque dependia, né? Eu preciso de pelo menos um NOP aqui, ó. Mas esse aqui até que ele resolve, né? Porque ele tá com... Ah não, esse aqui não resolvia nada, né? Então eu preciso de pelo menos... Eu preciso de 3 NOPs, que é o caso dele, né? 3 NOPs aqui para resolver isso. Aí depois isso aqui gera o valor de T3, aquilo ali precisa de 3 NOPs também, porque ele vai precisar do T3. No livro é 2, mas no simulador aqui é 3. Aí depois ele calcula o valor de T5, mas já faz um desvio, aí não pode. Aí eu vou precisar de 3 NOPs aqui. Aí aqui e tal. Pronto. Será que funciona? Vamos ver. Ele até tirou os NOP aqui, né? Colocou com cor diferente, né? Então pode ser que ele tenha colocado os NOP. Vamos colocar a nossa memória lá. Pode deixar 10 e 3, né? Assemblou. Ah não, agora que ele assemblou. Encheu de NOP lá. Aí vamos colocar aqui nossa memória 3. Vamos colocar essa aqui 10. Aí vamos pôr aqui o DataPath e tal. Aí agora ele vai executando. Lê o primeiro e tal. Aí só depois que eu vou começar a gravar. Aí tem os NOP. Ele vai andando. Tem os NOP, tem o GZ. Vamos dar o play aqui para ele. Ele continua com o problema. Então, mesmo com os NOP, ele continua com o problema, por quê? E falta o último para a gente terminar a aula aqui, que é o último problema que a gente vai tratar, que eu tinha falado rapidamente no início da aula, que é isso daqui, que é o BQ. Aí eu vou mostrar esse outro simulador aqui, que talvez ele seja melhor para visualizar o BQ. Então agora eu vou salvar esse código aqui, depois eu disponibilizo ele para vocês. Div com NOP .asm. Então esse aqui salva. Agora vamos salvar ele sem nada também. Dá uns Ctrl Z aqui, né? Chamar ele aqui de div o drmix. E agora eu vou pegar esse mesmo código aqui, ó, do div, vou copiar. E agora eu vou mostrar um outro recurso que vocês têm, que é esse simulador aqui também, ó. Então tem os dois simuladores, que é o VisMips. Então ele começa aqui, ó, e você carrega o programa logo no início aqui. O programa que eu carreguei não quer carregar aqui. Então vamos abrir aqui, que eu salvei, né? Aqui deu. Vamos ver se ele vai simular esse subconjunto aqui. Então ele mostra na tela, né? O ruim é que ele não tem jeito de... Mas até que para esse data show ficou mais ou menos a instrução. Aí eu dou um clock aqui, ó, eu vou ver a instrução que está aqui, eu coloco aqui, eu não sei. Eu sei que o PC está na linha 0, ó, quando você coloca o mouse em cima. E aí só quando eu der um pulso aqui, aí apareceu aqui a primeira instrução aqui, que foi o load T3.
Ele não reconheceu a primeira lá do T4, mas o T4 vai começar com o valor 0. Eu acho que aqui você consegue ver os valores, não está definido. Então pode dar erro, porque o T4 tinha que começar com o valor 0. Então aqui só para ver o simulador funcionando, aí você vai andando aqui, aí ele fez o load. Aí aqui, tá vendo? Ele colocou um NOP aqui, porque ele detecta o problema do load. Então aqui ele detectou o problema do load e ele colocou um NOP com distância 2. Então ele resolve o problema do load, que tem a caixinha lá. Aí tem o sub, aí depois ele não reconheceu o que tem depois do sub. O problema é que ele não está reconhecendo o código aqui. Vamos resolver isso aqui fácil, gente. Vamos colocar um ADDI, que eu sei que ele reconhece, T4, vai ser igual ao registrador 0 mais 0. Pronto. Resolvi o T4, aí esse aqui não tem. Então vamos pôr um SLT que ele deve ter. E aqui eu vou pôr um BNE, que espero que ele tenha. Então esse aqui eu vou chamar de salvar esse como div visimix. A gente testar visimix. Então, Ctrl A, Ctrl C. Vamos lá de novo. Então esse aqui não tem, ele é bem simplesinho. Você tem que carregar no início aqui o programa. Aí aqui pelo menos já apareceu a DDI. Então o T4 começou com 0. Ele inseriu o loop. Aí aqui já vai ter os valores. Por exemplo, o load não está lendo aqui. Agora que ele leu o valor na memória. Só que é 0 e 0, né? Porque o problema é que a memória começa com 0. Aqui eu não sei como que eu inicializo a memória nesse negócio aqui. Tem que ler o manual para ver se a gente consegue inicializar a memória, senão também não dá para fazer nada com a memória. Você teria que colocar umas instruções antes, mas tudo a gente consegue fazer, né? Então vamos fazer isso. Já que eu vou terminar aqui, vou terminar aí bem. Então a gente precisa colocar alguns valores lá na memória, então vamos fazer isso. Eu vou dividir T3, é o que eu vou dividir. Que valor que vocês querem pôr em T3? Vou colocar o valor 10. Que valor a gente vai pôr em T2? Vamos colocar o valor 3. Então vou dividir 10 por 3, que vai ter que dar 3. Aí agora eu tenho que gravar na memória, para a gente poder gravar na memória. Então eu vou gravar na memória. Então aqui é só gambiarra para poder inicializar o valor. Então eu vou gravar o T3 e meu programa mesmo ele começa a partir daqui. Aí é o programa normal que a gente viu. Eu gravei 10 e 3 na posição. Aí depois eu vou ler e executar o programa igual está ali. Ctrl A, Ctrl Z. Então vamos lá. Carregou, somou. Aí agora eu estou gravando, vamos ver a instrução de gravar aqui, Está gravando o valor 10 aonde, gente? Na posição 8. Gravou. Aí agora outro store, está gravando o valor 3. É o valor 3? Aí, não tinha posto. Eu tinha posto 3, por que ele quer gravar 3? Tinha que estar gravando 3, né? Aqui ele não tá dando forward certo. Então a gente achamos um bugzinho aqui no simulador. Ah não, ele está gravando 3, tá certo. 3, eu que estava pondo no lugar errado. Está gravando 3 na posição 0. Aí eu vou andando aqui. Quando tem o load, ele mesmo insere o NOP, ele resolve. Eu quero chegar no desvio. Vamos ver quando chegar no primeiro desvio. Qual que é o valor de T3 e T5 aqui?
gente pode olhar aqui, ó, está acabando de calcular o valor de T3. Ó, quanto que vale T3? 7. 7 é menor que 0? Não, né? Então aqui vai dar falso. Esse T5 vai ser falso, a gente vai calcular no próximo ciclo aqui. T5, está calculando aqui, ó, aqui tem o valor 7, aqui tem o valor 0, e aí a resposta aqui dá 0. Ah, ele pôs o NOP aqui, ele não tem, a gente teria que trocar com um B aqui para negar a condição, hein? Aí vai ter que fazer para inverter, né? Se ele vale 0, tem que fazer ele valer 1, se ele valer 1, tem que valer 0. Então ele acabou não pegando o desvio aqui. Vamos ver se ele pega o outro desvio aqui. Não, ele não está pegando o desvio. Não deu para mostrar, vou mostrar no slide. Na próxima aula a gente faz lá no simulador. Então ele não resolve o problema de desvio, que é a única coisa que falta para a gente terminar. Então vamos ver aqui no slide, ó, para a gente terminar. O BQ, esse aí está na posição 20. Então o PC já está na posição 24. Esse aqui já tem esse ADD. Então ele está calculando aqui para onde que ele vai desviar, que seria a posição 44. Que é a posição que ele está, 20, né? Mais 4, 24. Ele vai desviar 5 instruções, ele pularia para 44 se o T1 e o T2 forem iguais. Aí no próximo passo, aqui que ele vai estar desviando. Aí tem duas possibilidades. O T1 ser diferente do T2, então ele não desvia, então ele continua normal, ele estava executando a 20, vai executar 24, vai executar 28, vai executar 32, ele não desvia. E, que é esse caso, né, os dois forem diferentes, ele não desvia, e aí o PC vai atualizar com 36, estava na 32, continua com a 36 e ele continua o fluxo normal. Que é o que o processador vai fazer. E o outro cenário é se T1 for igual a T2. Então esse daqui vai colocar o valor 44 e ele estava no 32. Então ele tem que apagar essa instrução, apagar essa instrução, apagar essa instrução para poder executar. Então o que acontece, né, quando a gente tem um BQ, então vamos supor que aqui eu tenho um BQ. Então aqui eu fiz busca, decodifica, executa, memória, grava. Busca, decodifica, executa, memória e grava. Busca, decodifica, executa, memória e grava. Agora eu vou pôr um gosto diferente, meu BQ. Meu BQ é busca, decodifica, executa. E só aqui que eu vou estar sabendo se ele desvia ou não. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que depois do BQ tem mais instruções aqui, ó. Aí elas vão estar busca, decodifica, executa, busca, decodifica. Então depois do BQ vai ter 3 instruções no pipeline. Se eu não for desviar, por exemplo, vamos supor que você vai desviar do BQ para uma instrução que está lá na frente. Você vai ter que tirar essas instruções do pipeline. E vai ter que colocar aqui o busca, decodifica, executa. Então o BQ vai ser o mais complicado que a gente vai ver, né? Então primeiro a gente vai ver o problema de dependência de dados, né? Quando tem esse que está na folha de papel aí. Depois, quando tem o load. Então provavelmente a gente vai resolver esses dois problemas na próxima aula teórica, né? Que é essas duas caixinhas que eu mostrei hoje. E na semana que vem a gente vai ficar por conta aí do BQ, né? De como resolver o BQ, como melhorar ele, em vez dele ser aqui, ele ser aqui. E aí só para mostrar o que tem nesse slide que está lá já compartilhado. Então, primeiro a gente resolve esses problemas aí, né? E a gente vai fazer esse roteiro aqui. Então a gente vai, para terminar o curso aí, a gente vai fazer o DataPath lá
E a gente vai usar o Verilog, mas a gente vai usar também uma simulação, porque o código é um pouco maior, né? Então tem esse processador aqui, está todo em Verilog, vou explicar semana que vem. Então a gente tem ele todo em Verilog, tem ele no simulador lá, né? Tem todas as caixinhas, só que a gente vai simular ele mais ou menos nessa linha aqui, ó, parecido com essa figura aqui, né? Aqui. Então é importante vocês entenderem essa visualização aqui e a visualização no pipeline com as instruções andando. Entender as duas visualizações, né, que estão andando aqui com essa visualização simplificada. Aí aqui eu posso escolher quem eu quero ver. Aqui eu consigo ver quem é o PC, quem é a instrução. Então essa que está marcada em vermelho, para onde que eu vou, quem que eu estou lendo, né, qual que é o meu funct, para saber se é um ADD, se é um sub, quem que eu estou somando na LU, quem que eu estou desviando, se eu estou lendo ou escrevendo na memória, se eu tenho um branch desviando ou não, o que eu gravo de volta. Então eu consigo dar uns print, e aí aqui eu tenho que observar que, igual está em laranja aqui, a instrução vai demorar 5 passos para executar. E em paralelo a outra instrução está executando atrás. Então a gente vai ver primeiro no digital JS, uma versão mais simples, sem resolver nenhum problema. A gente vai ter que resolver encher de NOP, que é o que a gente vai fazer na próxima aula prática. E depois a gente vai aprender, na aula prática da outra semana, mas aí tem 2 aulas teóricas no meio, a gente vai aprender a usar essa versão aqui, que seria a que resolve tudo em partes, né? Porque essa aqui não resolve o desvio, e a gente vai aprender a resolver o desvio. A gente vai aprender a colocar 2 instruções por vez e ver a diferença dela para o processador BMIX. Então é isso aí que é a visão geral aí do que a gente vai ver aí nas próximas 2, 3 semanas, que é a última matéria do curso. Ok? Alguma dúvida aí? Então guardem elas para quinta-feira, para vocês vão ter que e tragam na quinta-feira também mas vocês me enviaram, né? Na quinta-feira vocês vão ter que modificar com o NOP os 2 trabalhos que vocês fizerem em Assembly para ele funcionar no processador. Aquele código em Assembly, né? Vocês vão colocar ele aqui, dar uma arrumada, porque às vezes não tem todas as instruções que tem no Max, e colocar os NOP e fazer funcionar. Ok? Então até quinta.